Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Galera, de histórico do Corinthians hoje, né? Eu trazendo o vídeo aqui pra vocês um pouco mais tarde, pois estava com os parceiros da Identidade Corintiana, onde fizemos quase 7 horas de live, fazendo a cobertura completa dessa eleição de forma indireta, eleição dos conselheiros aí para escolher o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista e também o vice-presidente do Conselho Deliberativo, que automaticamente se torna o presidente do Conselho de Ética do Corinthians, né? E o que era esperado aconteceu. Osmar Stabile vence a eleição e também Pantaleão vence e se torna presidente da Ética e vice-presidente do Conselho Deliberativo. Rapaziada, muitas situações aconteceram hoje, né? Um dia histórico, sim, para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Stabile assumindo de maneira oficial o cargo de presidente, pois o Stabile ele estava de maneira interina até a votação acontecer, porque ele assumiu depois do impeachment do Augusto Melo, né? Augusto Melo sai do cargo, o Stabile acaba assumindo ali como era o primeiro vice-presidente. Mas, de maneira esperada, o Stabile venceu com um pouco mais de 75% dos votos. Ao todo foram 265 conselheiros que estiveram presentes aí para poder fazer essa votação. Um voto em branco e dos 264, 199 acabaram votando aí a favor do Stabile, dando um pouco mais de 75% aí para o Osmar Stabile permanecer no cargo até o final de 2026. Outros candidatos, o senhor Roque Cittadini teve 50 votos. Puta que pariu, cara. Mano, na moral, me surpreendeu demais o Roque ter 50 votos, cara. O cara do ingresso da internet, temos que ter ingresso pela internet, teve 50 votos, rapaziada. E o homem do bilhão, o senhor André Castro, teve 14 votos. Em porcentagem, o Cittadini teve um pouco mais de 18% dos votos e o André Castro um pouco mais de 5% dos votos. Cara, vamos falar um pouco em relação a isso. Eu tenho algumas coisas preparadas aqui para vocês, para a gente poder debater, porque depois o Stabile, depois que ele foi eleito, né, depois que ele assinou lá o documento, o Stabile concedeu um pronunciamento e também uma entrevista coletiva onde ele acabou respondendo algumas perguntas, né? E antes disso, mano, o Corinthians é demais, cara. O Corinthians é uma coisa assim surreal, rapaziada. O Stabile ficou preso no elevador, mano. Todo mundo, cadê a coletiva? Não vai acontecer a coletiva. O Stabile ficou preso no elevador lá do Parque São Jorge. Todo mundo ali esperando aquela expectativa. Depois o Stabile foi lá dar o seu pronunciamento e também conceder a sua entrevista. Rapaziada, vamos lá. Falando um pouco sobre cada um, eu coloquei isso na live e falo pra vocês mais uma vez. Não é uma situação que a gente deve comemorar, sabe? Porque é uma votação através de um impeachment de um presidente que, segundo a polícia, ele roubou o Corinthians e acabou sendo destituído do cargo pelos conselheiros, pelos sócios posteriormente. E assim, o corintiano tá machucado, né, rapaziada? Vamos falar a verdade, o corintiano tá com uma sensação de que a coisa boa pode não acontecer. E eu não tiro a razão, cara, porque tem tanta coisa ruim acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Mas a gente não pode se apegar nisso e falar, pô, já era, tamo perdido e vai cair. Igual eu vi vários comentários em relação a isso nas redes sociais. A gente não pode acabar falando isso, fazendo isso, porque eu acho uma ponderação totalmente errada. Torcedor corintiano hoje ele tá procurando saber o que realmente está acontecendo, quem são as pessoas que estão representando mais de 35 milhões de torcedores do Coringão. E é importante o corintiano tá ali, unindo forças entre si, buscando saber as informações, utilizando as redes sociais e a internet ao seu favor, porque tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. Então, o Osmar Stabile assumindo, a gente vai estar de olho em relação a isso.
tá? Inclusive, rapaziada, um fato que foi assim muito marcante, já adiantando aqui pra vocês, na coletiva do Stable, porque tiveram várias perguntas, né? E uma das perguntas foi meio que por cima ali em relação a RT, e o Stable vai e me solta mais ou menos com essas palavras de que se existirem pessoas capacitadas, talvez poderia ver em relação a isso, e todo mundo falou, não acredito, a RT vai voltar, cara, não acredito. E a última foi do Alê, presidente do Gaviões da Fiel, acredito eu que ele tenha falado pelas outras torcidas organizadas que estavam presentes também, as lideranças ali das torcidas organizadas, Pavilhão, Camisa 12, Macabra, Estopim, Chopp, então o Alê pegou e falou, ó, Stable, o negócio é o seguinte, se você fala que tem a possibilidade de membros dessa chapa, que é a Renovação e Transparência, voltar, a gente já fica extremamente frustrado com essa situação. Não pode haver a possibilidade desses caras ocuparem algum cargo dentro do Corinthians. Esses caras têm que ser extinguidos do Corinthians. E eu achei muito legal em relação a isso, colocando um ponto sobre isso mesmo, falando, ponderando de que vai ter cobrança o tempo todo. Então o Stable acabou até concordando com o que o Alê falou e eu achei muito interessante essa colocação do Alê, porque ele acaba representando os corintianos que não querem ver essa corja dentro do Parque São Jorge, não é verdade? Mas tem outras situações, rapaziada, que o Stable trouxe que vale a pena a gente frisar aqui. Depois eu vou trazer um vídeo dele falando com veemência em relação à governança dele, pedindo apoio e tudo mais. Mas dentre as situações, rapaziada, Félix Torres. O Stable soltou na coletiva de que o Corinthians não deve 32 pro Félix Torres, pro Santos Laguna, melhor dizendo. Com os juros e correções, chega a 40 milhões de reais essa dívida do Corinthians e esse transfer ban vigente no caso do Félix Torres. Félix Torres! Olha que loucura, rapaziada. E o Stable acabou falando também que agora pertence à FIFA acatar em relação ao que o Corinthians tá pedindo para poder fazer essa negociação com o Santos Laguna. O Corinthians recorreu sim à FIFA para poder fazer esse intermédio, porque o Corinthians chegou a oferecer até 70% do valor de forma adiantada e tentar parcelar o restante. Vamos aguardar nos próximos dias aí se o Santos Laguna vai acatar com essa proposta do Corinthians. Mas sim, a dívida do Corinthians no transfer ban, de um dos transfer ban, né, que pode acontecer mais, do Rojas, do Garro, do Maicon, é de 40 milhões de reais no caso do Félix Torres. Absurdo, rapaziada, absurdo mesmo. Outra situação, rapaziada, extremamente importante para trazer para vocês, o Stable foi questionado em relação ao Fabinho Soldado. De início, a gente achou que ele até errou nas palavras ali, porque ele acabou soltando de que quem não estivesse fazendo um bom trabalho não merece permanecer no Corinthians. Aí a galera veio abaixo, pô, acabou pro Fabinho, o Fabinho foi de Vasco e o Fabinho vai ser demitido, mas depois foi feita uma pergunta direta em relação a isso, e o Stable garantiu o Fabinho Soldado no cargo, que eu achei muito assertivo por parte dele, porque o Fabinho Soldado, apesar de ter algumas ponderações aí que a gente precisa falar com certeza, mas o Fabinho Soldado, para mim, seria um erro mandar o Fabinho Soldado embora nesse atual momento do Corinthians, pelo fato de estar no meio de temporada, talvez no final de temporada, se conversar ali e tudo mais, mas o Fabinho tem um papel muito importante em relação à aproximação com os jogadores, a conversa, o intermédio, aquele meio de campo com os atletas do Corinthians. Vocês sabem muito bem de tudo que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians estava devendo premiação, o Corinthians chegou a ficar um tempinho ali sem pagar o salário e tudo mais. Então o Fabinho Soldado, ele tá sendo esse meio de campo ali entre atletas e a diretoria. Então eu achei muito assertivo do Stable falar da permanência do Fabinho Soldado. A gente fica
um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Outra situação que o Stabile falou também, rapaziada, foi no caso do name rights da Arena, porque agora em setembro a multa da Hypera Pharma vai cair drasticamente e ele acabou falando que tem 3 empresas que o Corinthians está conversando, que pode chegar uma 4ª empresa, então está em negociação e poderia ser aí o primeiro aporte financeiro que o Stabile, a gente cobra tanto isso, né? Que o Stabile vem adiantando muitos pagamentos e tudo mais, a gente fica até com um certo desespero, pô, e aí, quando parar de ter esse direito ao adiantamento, o Corinthians vai tirar dinheiro da onde, né? Então pode ser que o name rights da Arena seja negociado, tem 3 empresas aí, segundo o Stabile falando que uma 4ª empresa pode chegar, então o Corinthians pode aí acabar fechando com uma nova empresa, com um novo contrato de name rights da atual Neoquímica Arena, né, rapaziada? Mas outra situação que agora eu quero até trazer pra vocês em vídeo, cara. Eu quero até trazer pra vocês em vídeo aqui, ó, sobre o questionamento feito no Name Rights. Eu vou pegar do X do Drill, né? A galera conhece aí o canal do Salve Drill. Vamos ver o que o Stabile falou aqui. Deixa eu colocar o som aqui. Vamos lá. Mas eu quero consertar a situação do Corinthians que está hoje. Deixa eu aumentar o som aqui. E aí, como eu disse, vai ter que cortar na carne. Como eu disse, vão ter que quebrar um monte de paradigmas que estão aí. O pessoal que estão acostumado a conviver de uma forma não vai dar mais. E se eu tiver qualquer dificuldade em administrar o Corinthians, porque alguém não vai me deixar, eu vou falar para vocês, vou falar para a imprensa, vou falar para a torcida, e quero todos aqui me ajudando a fazer isso. Eu sozinho não vou conseguir, mas com o apoio de todos, nós vamos transformar o Corinthians, nós vamos mudar o Corinthians. E essa vontade eu tenho. A palma. Só preciso de apoio. Bateu palma. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, confia no que eu estou dizendo. Eu não vou deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado recente. É o que eu disse para vocês, o passado lá atrás serve como base para a gente conhecer hoje. E também para a gente planejar o futuro. E o futuro do Corinthians será melhor, pode ter certeza disso. Dependendo do Osmar Stabile, que está aqui, nós vamos transformar o Corinthians, vamos mudar o Corinthians. E preciso do apoio de todos. Aqui eu estou vendo vários conselheiros, várias pessoas da torcida organizada, e eu vou precisar do apoio de vocês. Aí tem muita gente que fala, pô, ele foi pedir apoio para a torcida, ele foi pedir apoio para a imprensa. Tem que pedir, gente. Nós temos que pedir apoio para todos. Tanto é que para ser eleito hoje eu tive que pedir apoio. E daqui para frente eu tenho que pedir apoio para todos os associados, para todos os conselheiros, e nós temos que mudar. Se eu tiver qualquer dificuldade, realmente eu vou falar para vocês, não vai conseguir me calar, não. Eu vou trabalhar aqui dentro para transformar o Corinthians. Bom, é o que a gente espera, né? Que o senhor Osmar Stabile seja transparente, não é verdade? Só uma ponderação em relação ao que ele falou. Espero que esse apoio que ele pediu para ser eleito presidente do Corinthians não seja em troca de cargos, favores, para as ratazanas continuar ali aonde estão, não é verdade? É o que a gente espera. E seja transparente, presidente. Seja transparente porque o torcedor vai cobrar, mano. É um papel do torcedor e eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians vai fazer isso. Cobrar, analisar todos os passos da sua gestão. O Stabile está há alguns meses no Corinthians, fica até o final de 2026 e vai ser cobrado qualquer situação adversa em relação ao Corinthians. Porque o torcedor tá vendo isso hoje e cada vez mais, vendo cada vez mais, e tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de apoiar, a gente tem a capacidade de cobrar também. Tem a capacidade. Então, que ele possa ser transparente com o torcedor, que ele possa mostrar situações. Ele falou que, na sua entrevista coletiva, de que ele teve dificuldades para governar, porque é isso. Hoje a política do Corinthians é isso.
Se você não tá junto no poder com os seus amiguinhos ali, os caras vão querer atrasar o seu lado. O Corinthians é deixado de escanteio. O Corinthians é a terceira, quarta, quinta, 10ª opção nessa linha de pensamento desses caras. Então, não tem paz mais para as pessoas que ocupam esses cargos no Corinthians. Não tem mais paz, tá bom? Não tem. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Eu falei do elevador, falei do Name Rights, falei do Fabinho, falei do Alê, falei do vídeo, né? Que ele pedindo o apoio aí do torcedor, dos conselheiros e por aí vai. Eu acho que foi mais em relação a isso. Bom, lembrei. Agora vamos falar um pouco do Pantaleão, né? A gente precisa falar. Precisa, porque pra vir me chamar de vendido aqui, vários vêm, vários. Mas, ó, de verdade, rapaziada, de verdade, o Pantaleão vai ser cobrado porque agora ele é o presidente do Conselho de Ética e o caso do uso do cartão corporativo do Andrei Sanches está na ética. Então, se o Pantaleão engavetar essa situação, a gente vai cobrar, mano. A gente vai cobrar, porque isso tem que ser colocado pra frente. Eu fiquei triste desse questionamento não ter sido feito pro Stabile na sua entrevista coletiva. Apesar de estar no Ministério Público, o caso do Duílio, o caso do Andrés, mas tá correndo dentro do Corinthians, e que esses que estão ali, que fizeram isso com o Corinthians, que eles sejam responsabilizados por isso. E vai passar pelo senhor Pantaleão. Pantaleão, que era do jurídico, agora se torna vice-presidente do Conselho Deliberativo, automaticamente se torna o presidente do Conselho de Ética, quase que não passou no core, mas passou, tá na ética. Então a gente vai aguardar os próximos passos, a gente precisa ponderar que se isso for engavetado, tem que ser cobrado, mano. Esses caras têm que servir de exemplo pra ninguém mais tentar fazer o que esses caras fizeram com o Corinthians, mano. Então a gente aguarda muito que o senhor Pantaleão seja pulso firme em relação a isso e passe a trazer veemência em relação ao uso do cartão corporativo e também em relação ao negócio do Duílio, tá? É o que a gente espera que aconteça. É o que a gente espera. Eu vi umas situações na internet, meio que por cima, de que o Pantaleão tá junto com o Tuma, vão engavetar isso aí. Mano, o torcedor vai acompanhar todos os passos, rapaziada. Então é extremamente importante a gente estar aí acompanhando, vendo o que esses caras estão fazendo. E que bom que o torcedor passou a fazer isso, tá? Que bom mesmo. Eu vou deixar para gravar um vídeo amanhã falando de campo e bola, porque é impressionante, né? Vocês sabem muito bem, teve alteração de Copa do Brasil, mas eu vou deixar para falar amanhã sobre isso aí. Se você chegou até aqui, peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.